Olá, eu sou Jairo La Rosa, estou em Vila Velha, Espírito Santo. Gostaria de comentar hoje sobre três promessas, três pactos, né? Três compromissos que fazemos ao chegar à igreja ou a fazer nossa profissão de fé. As duas maiores denominações cristãs do mundo hoje são os católicos não praticantes e os evangélicos não praticantes. Mas esse é um outro assunto. Gostaria de falar para você que ama a Igreja de Jesus, frequenta, está numa igreja local, pertence a uma igreja local. Primeiro, nós prometemos frequentar. Isso é comum em todas as denominações. Ao fazer um compromisso, ao ser batizado, ou fazer sua profissão de fé, uma coisa evidente em qualquer religião é a presença física. Você não vai encontrar um muçulmano não praticante. Você não vai encontrar um budista não praticante. Mas muitas pessoas acham que a igreja é apenas uma opção. Eu posso ser cristão na minha casa. Não, não pode não. A salvação é individual, mas o cristianismo, o evangelho, é coletivo, solidário. É algo que fazemos em grupo. Por exemplo, fazer ação social ou cuidar dos pobres. O ideal é que façamos isso através da igreja local. Por quê? Primeiro, a pessoa não vai saber quem fez a doação. Segundo, reunindo recursos e estabelecendo pessoas para fazer esse trabalho prático, nós vamos muito mais longe e é muito mais eficaz. Outra coisa que envolve igreja local é a ceia. Não existe ceia individual, a não ser que a pessoa esteja inválida ou com problemas, ou mesmo num hospital. Aí sim, uma pessoa vai lá e ministra a ceia para aquela pessoa. Outra coisa é o próprio batismo. Ninguém se autobatiza, nem Jesus fez isso. Então, frequentar uma igreja é um compromisso, é uma promessa, não é uma opção. Segunda coisa é a oração. Quem é crente, quem é convertido, quem é realmente um discípulo de Cristo tem uma vida de oração. Existe aquela oração de Mateus, quando você fecha a porta do seu quarto e lá dentro, o Deus que ouve em secreto também vai operar na sua vida. Mas há uma ordem na Bíblia: orai uns pelos outros. Em diversas circunstâncias, pessoas estavam orando e Deus respondeu. Quero citar apenas a de Pedro. Estavam orando pela libertação de Pedro. Era uma igreja reunida, eles não estavam orando separadamente. E Pedro é liberto, bate na porta. E Rode, a empregada, não acredita. Olha, pode ser um fantasma, mas eu acho que era Pedro mesmo. Oração coletiva. Isso nós prometemos. Outra coisa que nós prometemos é obedecer à liderança. Obedecer à liderança é uma coisa óbvia. Hoje, por causa de tantos escândalos e decepções, alguns de nós se acham no direito de não obedecer. A chamada desobediência civil tem apenas a civil na frente. É desobediência. E muitas vezes acontece de alguém nos exortar, nos admoestar. A gente fica irritado, a gente fica com raiva, a gente se sente injustiçado e vai embora. Obediência. A igreja da qual eu faço parte tem um conselho de anciãos que decide várias coisas. Entre elas, praticamente, o desenho do meu ministério. E eu sempre bati continência para o conselho. Outra coisa que prometemos é contribuir. Já falei sobre isso aqui e vou repetir. O dízimo é uma figura do Velho Testamento, um símbolo. A tribo de Levi, dos levitas, não tinha nem terras nem posse alguma. Eles eram exclusivamente para o serviço da casa do Senhor. Tudo a ver com o culto, com o sacrifício, com a religião judaica. Como eles viviam? Do dízimo das outras tribos.
O profeta Malaquias, quando fala trazer os dízimos à casa do tesouro, ele não diz trazer a igreja. Naquele tempo não havia igreja nenhuma. Havia um tabernáculo, havia um templo, havia os cenáculos, as sinagogas. Então, para onde esse dinheiro ia? Para um banco. Casa do Tesouro era um banco que gerenciava todos os recursos financeiros da religião judaica. Mas e no Novo Testamento? Bom, em Atos capítulo 2 a gente tem um modelo. Davam tudo. E à medida que as pessoas iam tendo necessidade, essas necessidades eram supridas. Hoje temos água, luz, telefone, Wi-Fi, IPTU, CNPJ, uma série de encargos que incidem sobre a igreja institucional, inclusive o salário dos seus obreiros. Tudo isso é pago com ofertas e dízimos. Vários lugares na Bíblia, essas coisas têm entre elas o conectivo e. Ou seja, você não dá um ou outro, ou apenas um. Você dá dízimos e ofertas. Claro, muitos vão dizer que a gente está enriquecendo pastores, que a gente está criando impérios. Bem, então é preciso que você esteja numa igreja bíblica. Uma igreja que não tem dono, uma igreja que não tem vaidade, uma igreja que não gasta dinheiro a não ser com aquilo que é a obra de Deus. Outra coisa é a palavra. Prometemos ler, praticar a Bíblia. É ridículo a falta de leitura que nós temos e a falta de compromisso com a palavra. Sabe por que não lemos a Bíblia? Sabe por que o brasileiro não lê a Bíblia? Porque o brasileiro não lê. Eu sou de um tempo em que a leitura em voz alta, especialmente, era uma matéria obrigatória, que permeava todas as outras. Hoje as pessoas não sabem fazer uma redação para o vestibular. E com a chegada da inteligência artificial, nós nos tornamos pessoas ignorantes, simplesmente sem cultura nenhuma, porque vem tudo pronto, sem esforço. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho frequentar, dá trabalho orar, dá trabalho contribuir, dá trabalho ler, tudo dá trabalho. E algo a mais que eu quero falar para encerrar aqui. Quando você faz um compromisso com Deus, automaticamente você ganha um inimigo cruel, inteligente, oportunista, covarde. Nós temos sim um inimigo, que muitas vezes não vai se manifestar com chifrinho, nem capa, nem pé de bode, nem cheiro de enxofre. Ele é Lúcifer. Ele veio para matar, roubar, destruir. Não temos medo dele, temos medo de pecar, porque ele é o tentador. Tudo ele vai fazer para nos tirar da igreja, para nos tirar do caminho, para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar de uma relação profunda com ele. E isso cabe a nós gerenciar, lutando com as armas espirituais que Deus nos deu, não só para vencer o diabo, porque ele já está vencido por Deus, mas para vencer a nós mesmos. Nossa preguiça, nossa indolência, nossa raiva, nosso temperamento sem tratar, todos os problemas internos que nos levam a nos afastar uns dos outros. Eu vou dizer uma coisa tranquila para vocês. Estive muitos anos fora da instituição, fora da igreja local, mas hoje eu sou uma pessoa ardorosamente defensora da igreja local, com suas lideranças, com suas crianças, jovens, velhos, com seus propósitos, planos e projetos, e com as suas bênçãos sobre nós. Um abraço, um olhar, uma oração, às vezes, vale mais do que dinheiro, vale mais do que remédio. Seja igreja. Traga um desigrejado de volta. Se você não conseguir, apenas ore por ele. Mas não abandone os compromissos fundamentais do cristianismo que você fez ao se converter, ao ser batizado, ao entrar numa igreja local. Viu? Um abraço com muito amor.